Mateus capítulo 4, verso de número 4. Mateus 4, verso 4. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? É um versículo conhecido, muito interessante, porque aqui é a passagem aonde Satanás tenta Jesus Cristo. É uma das tentativas de Satanás por sobre a vida de Jesus. E Jesus responde da seguinte maneira: ele estava com fome, 40 dias, 40 noites sem se alimentar, e Satanás chega até ele e oferece um banquete. Satanás chega até ele e diz para ele o que ele pode fazer. Satanás diz: tu pode, se tu quiseres, agora tu dá uma ordem, a pedra se transforma em alimento, e assim por diante. Isso também está escrito. Porque se não estou enganado, Deus disse para Moisés: vai lá e toca na rocha, que da rocha sairá água. E Satanás é conhecedor da palavra de Deus, e aqui ele usa uma artimanha para atingir Jesus, para que ele se afaste de Deus. Para que a vontade de Deus não se cumpra através de Jesus Cristo. Muitas vezes a pessoa não perde a salvação, porque Jesus é infinito em misericórdia e bondade, mas a pessoa, ao cair nas armadilhas de Satanás, deixa de fazer a obra de Deus, deixa de fazer a vontade de Deus, e Deus não simplesmente quer nos dar a salvação, Ele quer que nós trabalhemos para Ele. Ele quer que a vontade dEle, os pensamentos dEle, a obra dEle se realize através de nós. Que eu e você tenhamos força de ir adiante e vencer o diabo, a serpente e este mundo. É disso agora que Jesus está repetindo para ele. É 40 dias, é 40 noites que eu não como, não me alimento, mas nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Isso é ensinamento para mim e para você. Mas muita gente não pensa assim, infelizmente. Muita gente pensa da seguinte maneira: quantas vezes nós, na nossa região aqui no sul, eu sei que a nossa região aqui é próspera, ela é riquíssima em alimentos. Aqui a gente vive numa região que é abonada até financeiramente. Não trabalha na nossa região realmente quem não quer, porque se a gente quiser ganhar um troquinho, tem sempre uma porta de emprego aberta, não tem desculpa aqui na nossa região. A gente vive numa região muito abençoada nessa parte. Então eu posso dizer que a gente tem uma refeição pela manhã quando a gente acorda, a gente tem uma refeição ao meio-dia, e a gente também tem uma refeição à noite. A gente tem café, almoço e janta. 3 refeições num dia para alimentar o nosso corpo, fora os extras. Talvez a gente nunca pare para pensar, mas a gente tem que pensar de como a gente é abençoado. Às 9 horas da manhã, 10 horas, a gente pode tomar um cafezinho, dar uma beliscadinha em alguma coisa e se alimenta de novo. Lá pelas 3, 4 horas da tarde, a gente pode dar uma beliscada de novo em uma bolacha, um cafezinho. Amado. Aí você pega de noite, depois da janta, se você ficar acordado até tarde, você pode dar mais um trato, ou seja, a gente passa o dia inteiro se alimentando. É assim a nossa região aqui. Se você tem vontade de comer alguma coisa, talvez você não consiga comer todos os dias aquela coisa, mas
por ela ser algo um pouco mais carinho, um pouco mais delicado, uma vez por semana, uma vez por mês, você tem um extra de comer um lanche. Só que, se a gente olhar, a palavra de Deus diz o seguinte, que este corpo veio do pó e vai voltar pro pó. Veja bem como nós estamos tratando bem o nosso corpo, mesmo sabendo que um dia pó ele vai se tornar de novo. Então, aqui a gente se alimenta, a gente trata bem, e olha, eu conheço, e eu sou meio chatinho na comida também. Não refugo, mas se eu posso escolher, e eu acredito que você é assim também, se você pode escolher e você tem condições, você vai pegar sempre uma comida melhor. Se você pode, você cada vez, você começa aqui embaixo, mas se você pode ir subindo os degrauzinhos da cadeia alimentar e se alimentar um pouquinho melhor, você vai se alimentar melhor. Isso não é pecado, a não ser que a gente esteja cometendo o pecado da gula, aí é outro papo. Aqui nós estamos falando de nos alimentarmos, e nós estamos numa região que, graças a Deus, a gente se alimenta bem. Gostaria que fosse assim no mundo inteiro. Mas a gente sabe que há pessoas que passam fome nesse mundo, fome no seu corpo, mas daí não é o objetivo da minha pregação nesta noite. O meu objetivo de pregação nesta noite aqui é lembrar você que você está alimentando muito bem o teu corpo, a tua carne, com alimentos. Você está vivendo bem, então está tranquilo. Mas, na hora de alimentar aquilo que vai para a eternidade, não está bem assim a conversa na humanidade. A nossa região já não funciona bem nesta área. A nossa região é uma região idólatra, bastante idolatria, desagrada a Deus. Há outras coisas que estão aparecendo, os periféricos aí aparecendo, com outras coisas que também desagradam a Deus. E a gente fica só pensando nisso que desagrada a Deus. Mas eu vejo, porque Deus mostra e Deus revela, que há muita gente alimentando mal o seu espírito. Porque o espírito não veio do pó e não vai voltar para o pó. O espírito vem da parte de Deus e vai voltar para a parte de Deus. Ou seja, Deus te deu algo, te deu um sopro de vida através do espírito dele, e você tem que cuidar dele. Mas o que eu vejo é a palavra de Deus dizendo que o Espírito Santo é fogo consumidor, é fogo poderoso, é fogo que incendeia. O que isso quer dizer? Que a pessoa que tem o Espírito Santo vivo dentro dela, tem o seu espírito renovado, então o seu semblante é vigoroso, é vistoso, ele resplandece um brilho que não é dele, da carne, mas é um brilho que vem do Espírito da parte de Deus. Isso é para mim, isso é para você. Deus soprou em nossa vida e nós temos um espírito, sim, porque o homem é feito de corpo, alma e espírito. Agora eu entro na parte da alma. O corpo volta para o pó, o espírito vai para Deus e a alma? Aqueles que aceitarem a Jesus Cristo, cumprirem, serem obedientes a Deus, a alma irá para a eternidade junto com o Senhor. Mas para chegar lá, você precisa ter força. Para chegar lá, você vai ter que ter físico, gente. Para chegar lá, você vai ter que ter gordura para queimar no inverno.
Quando chegar o inverno espiritual para a nossa vida, nós temos que estar com gordura espiritual, que nem urso. O mundo vai hibernar, mas nós vamos suportar, porque nós vamos ter uma boa proteção. Mas se a humanidade não alimentar o espírito, ele não vai brilhar. A nossa alma vai sofrer. Quando o nosso espírito não está renovado, a nossa alma sofre e o nosso corpo adoece. Mente sã, espírito são, em corpo são. Você quer ter o teu corpo sarado? Não estou falando sarado de academia, estou falando sarado de curado. Quer ter o teu corpo curado? Cura o teu espírito. Porque para curar o teu espírito, somente com o Espírito de Deus te batizando ou renovando. A tua alma vai encontrar paz, ela vai se aquietar e o teu corpo vai ser renovado. Quantas vezes não se vem à casa de oração, se está com enfermidade, sai daquela porta curado. Quantas pessoas não entram, começa o culto com dor e sai, nem se lembra mais que tinha dor, vai se lembrar lá para a metade da semana. Peraí, tem alguma coisa, está faltando alguma coisa aqui, o que é que está faltando? A dor, a enfermidade. Quantas e quantas vezes não acontece isso na nossa vida? Tudo porque a gente vem pegar um alimento na casa de Deus. A gente vem alimentar o nosso espírito. E uma das coisas que eu vejo é que para muitas pessoas, se alimentar da parte da carne, alimentar a carne com alimento, 3, 4, 5, 6 refeições por dia na nossa região. Mas quando chega a hora de dizer, eu vou me alimentar do espírito, eu vou alimentar o meu espírito, eu vou sossegar minha alma, eu vou buscar forças agora, como é penoso. Como é difícil vir à casa de oração. Mas isso é fácil. Você quer saber como é que se alimenta mal um espírito? Eu conheço pessoas que só vão às igrejas uma vez por mês na ceia. Os outros 29 dias do mês o espírito pena e a alma sofre. Como é que pode uma pessoa ter o brilho do Espírito Santo, um olhar vistoso, ser vigoroso, se não alimenta o espírito? Mas como assim? Mas Jesus, nós acabamos de ler, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, é vantagem alimentar menos o corpo e alimentar mais o espírito. Por que às vezes Jesus Cristo disse que há demônios que só se expulsam com jejum e oração? Alguns que com oração vai, alguns com jejum vai. Depende do que você está enfrentando do outro lado. Porque o jejum, ele não alimenta a carne. O jejum alimenta o espírito. Você está esquecendo um pouco do corpo que aqui vai ficar e está começando a alimentar o espírito que vai voltar para Deus. Está emprestado, tá, amado? Para nós simplificar as coisas aqui. E a gente trata tão mal. A gente trata tão mal essa parte da nossa vida. A gente vem na igreja uma vez por semana e acha que está fazendo o máximo. Concordo até. Mas fala sério. Quantas vezes tu está abastecendo o teu espírito lendo a palavra de Deus na tua casa?
É fácil de ver o cristão que abastece o espírito em casa com a palavra de Deus que Jesus proclamou aqui. Ele chega na casa de oração brilhante, vistoso e iluminado pela luz do Espírito Santo. Ao passo que muitos deixam o Espírito Santo a seco, longe de si, e o seu espírito na míngua. Está quase acabando, é bateria de celular, está quase acabando, está na última varinha. Ele vai lá e dá uma ligadinha na luz, pega mais a segunda varinha e quer passar a semana. Gente, nós temos que nos avivar mais. Nós temos que alimentar melhor o nosso espírito. Nós temos que buscar a presença dEle. Se nós buscarmos a presença do Espírito Santo, nós seremos renovados em espírito e em verdade. Sem isso, amado, você vem seco para a igreja, é que nem aquela chuva de verão, a terra está rachada, dá aquela passada de chuva, terminou de passar a chuva, a terra já está igual, está seca novamente e não vai produzir nada. Você tem que regar o Espírito com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus regando o Espírito Santo vai começar a se manifestar na tua vida. Tem gente que desce as águas, e eu quero falar nisso daqui a pouquinho. Meu Deus. Um culto de avivamento. Um culto onde a gente pode sentir a presença de Deus verdadeiramente. Alguém aqui, e alguém que está em casa, quer ver milagre de Deus? Estou falando sério. Eu não tenho dúvida do que vai acontecer. Eu estou querendo saber, Jesus nunca teve dúvida do que ele estava fazendo. E ele ensinou os seus seguidores, seus discípulos, a fazer a mesma coisa. Simplesmente proclamar e as coisas acontecem. No nome dele acontece. Então eu pergunto, você verdadeiramente quer ver acontecer um milagre? Então eu vou te aconselhar a partir de hoje. Eu não estou dizendo que você alimenta mal ou alimenta bom. A questão não é alimenta bem, a questão não é essa. A questão é eu pregar a palavra para que aquele que está alimentando mal a sua área espiritual, mude o seu caminho, o seu agir, a maneira de pensar e comece a alimentar melhor a sua área espiritual. Comece a comer a palavra de Deus verdadeiramente como tem que ser. Tenha fome, tenha sede dessa palavra. Não simplesmente achá-la bonita. Não simplesmente escutar e bater palma e falar qualquer coisa. Não. Verdadeiramente a palavra bater no coração e queimar. Querer que a palavra mexa na sua vida e diga: transforma a minha vida. Amados, nós temos coisas interessantes para fazer e você quer ver milagre. Pois bem, vou fazer 2 comparativos breves, que a pregação a gente não arrasta ela. A pregação a gente tem que pregar o que tem que se pregar, que o Espírito Santo manda e deu. É nisso que Deus vai fazer a obra. O resto é para encher tempo e a gente não quer encher tempo. O nosso tempo é precioso e o de vocês também deve ser. Então, como o nosso tempo é precioso, nós temos que separar um pouco desse tempo precioso e destinar ele para Deus. Nós temos que destinar ele para Deus. Veja a seguinte colocação. Quem pairava por sobre a face da terra quando foram as coisas criadas? O Espírito Santo. Eis que pairava por sobre as águas, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, com a presença do Espírito Santo, o milagre da criação aconteceu. E veio o povo de Deus, e tem toda a história de Adão e Eva, e assim vai,
e vem vindo a história. Até chegar um momento que muitas pessoas não entendem, mas também não procuram alimentar o seu espírito. Do Velho Testamento para o Novo Testamento. Da pregação da maldição para a pregação da salvação, do livramento, da liberdade, em nome de Cristo. Então, se resume tudo a isso. Pairava o Espírito Santo por sobre as águas e Deus fundou a terra. Deus criou isso, Deus criou aquilo, Deus criou todas as coisas para que o homem pudesse usufruir. Qual é a tua visão do que tu quer usufruir? Está reclamando que tem pouco? Deus te ensina pela palavra de Deus, te alimenta da palavra de Deus que você vai ter mais. Te alimenta da palavra de Deus, Ele vai dizer até onde você pode chegar e até onde você não deve chegar. Te alimenta da palavra de Deus, Ele vai dizer o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Te alimenta da palavra de Deus, come da palavra de Deus, Ele vai dizer quais são os pensamentos que Ele quer que você esteja e quais você não pode ter. Que se eles chegarem, não é o pecado deles chegarem na tua mente os maus pensamentos. O pecado é quando o mau pensamento começa a fazer morada na tua mente e ele entra no teu coração. E a palavra de Deus diz que do que o nosso coração está cheio, a nossa boca, cedo ou tarde, vai colocar para fora. E se tiver cheio de imundícia, é só porcaria que vai vir para fora. E aí, como é que fica? O Espírito Santo presente em toda a criação, o ser humano ali. A coisa descambou tanto ao contrário de Deus, que Deus fez outro milagre. E é o milagre mais belo para mim. E lá, adivinha quem está presente? Deus no céu. Gabriel, desce, vai até a terra. Vai até a terra e fala com Maria. Diga a ela a minha vontade. O que Maria diz? Eis aqui a tua serva, assim seja, faço. Mesmo sabendo os riscos que corria. Não vou entrar em detalhe porque o destino da nossa pregação não é esse hoje. Mesmo sabendo os riscos que uma mulher corria na época, ela disse, sim. Mesmo sabendo os riscos de ser cristão verdadeiro hoje, você diz sim, vou pensar ou não quero? Ser cristão verdadeiro vai contra esse mundo gospel que está aí, amado. Esse modismo que está aí, ser cristão verdadeiro, ser seguidor de Cristo, vai contra isso aí. Me admiro as pessoas que não se alimentam da palavra de Deus e seguem. São cegos, sendo guiados por outros cegos, ou lobos vestidos de cordeiro. Temos aqui um milagre maravilhoso. Sabemos que Deus está no céu. O Espírito Santo estava no céu, Velho Testamento. Mas Deus mandava aos seus escolhidos uma porção do Espírito. Uma porção do Espírito vinha por sobre os profetas, por sobre os reis, enfim, por sobre quem Deus quisesse. Ele mandava lá vamos dizer assim, uma unção do Espírito Santo lá, para que a pessoa pudesse executar a vontade dele. Jesus estava no... É isso aí. Como é que Jesus vem parar na face da terra? Quem é que veio e ficou com Maria para que Maria engravidasse de Jesus? Quem fez o milagre? Quem fez a obra? Quem estava presente? O Espírito Santo de Deus. Nasce Jesus Cristo de Nazaré. Aí nós, que comemos não sei quantas vezes por dia, reclamamos para alimentar uma vez por semana o nosso espírito com a palavra de Deus,
Queremos que o Espírito Santo nos dê revelações, queremos que o Espírito Santo faça milagres em nossa vida, sim, porque Ele vem para fazer um milagre, Ele vem e Ele está aqui. Ele está aqui, amados. Mas o povo confunde, o povo enrola, o povo complica. O Espírito Santo está aqui para fazer os milagres, Ele está junto sim, porque Ele faz os milagres em nome de Jesus. Se a gente não lê a palavra de Deus, a gente não vai alimentar os nossos pensamentos, a gente não alimenta o nosso espírito, a nossa alma morre de fome. Por isso que há muitos entre vós, enfermos, fracos, falidos. O Espírito Santo está aqui, amado, do teu lado, dizendo: eu quero te alimentar, quero fazer parte da tua vida, quero fazer você ter um semblante vistoso, reluzente. Eu quero fazer você transferir a luz de Cristo para este mundo. Sabe por quê? Muita gente não consegue alimentar o espírito direito, porque os cristãos, muitos deles, que se dizem cristãos, quando eles vão descer as águas, eles vão lá no rio para fazer bonito. Eles vão até as águas, eles descem as águas, porque eles querem ser salvos. Eles vão descer as águas porque eles querem a proteção de Jesus. Eles vão descer as águas porque eles querem se sentir seguro. Isso não está errado. O erro está em descer as águas sem se arrepender do pecado. O erro está em descer as águas por ser covarde de enfrentar a vida verdadeira. O erro está em descer as águas para se esconder do mundo e do mal. Então eles vêm, mas eles não precisam do alimento que dá força à alma e ao espírito. Então adentram as igrejas e alimentam toda a parte do seu corpo. E não tem conhecimento de alimentar a parte espiritual. Não tem discernimento, não tem conhecimento, não tem liberdade, não tem ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em imundícia, o Espírito Santo não habita onde tem pecado, o Espírito Santo não usa vaso podre, vaso rachado. O Espírito Santo confronta o ser humano. Mas a maioria dos cristãos quer fazer montanhas de pessoas, filas de pessoas, quer branquear a costa do rio, dando banho nas pessoas. Há uma grande diferença entre um banho, e um batismo. E obrigado por você que está orando agora contra esse mal que se levanta aqui na frente contra essa palavra. Porque eu estou dizendo para você e estou perguntando com todas as letras: você tomou banho ou você se batizou até hoje? Você vai alimentar esse seu espírito que Deus te deu, ou você vai deixar ele morrendo de fome junto com a tua alma? Está tão penoso assim? É tão penoso assim buscar a palavra de Deus? É tão penoso assim? Mas nós queremos os milagres. Nós queremos os milagres. E eu digo para você, você precisa da presença do Espírito Santo na tua vida para ter um milagre. Pastor, não é bem assim, pastor. Tem gente que nem batizado é, pecador é bandido, entra na igreja, a primeira vez que entra na igreja, ele entra e Deus cura, Deus liberta. Sim, e isso me deixa mais triste ainda.
Porque a pessoa que nem batizada é, a pessoa que está toda errada na vida, ela chega entrando na igreja, naquelas portas ali, e ela entra com o pensamento, ela não fala para ninguém, ainda olha. As pessoas olhando de atravessado. É a primeira barreira que enfrenta, é chegar e ver as pessoas assim, todo mundo. Quem é o cara? Quem é o cidadão? Que é o quê? Olha o estado que está. Mas essa pessoa entra com um pensamento: eu quero mudar de vida. Eu quero fazer o bem, eu estou cansado de praticar o mal, eu quero começar a praticar o bem. Em outras palavras, eu quero sair das mãos do mundo, da mão de Satanás, e eu quero ficar debaixo da mão de Deus. Entra pela primeira vez na igreja com esse pensamento, o Espírito Santo cola nela. Ele não batiza, ele não renova. Há um processo para isso, mas o Espírito Santo abraça aquela pessoa, faz uma visita nela, ela sente a paz de Cristo, ela sente o fogo do Espírito Santo, ela sente que a palavra queima o seu coração. Ela recebe o milagre porque o Espírito Santo está aí, ela é liberta, ela é curada, ela é sarada. A gente vive dentro da igreja e alimenta mal o Espírito e pensa que o nosso Espírito é igual ao Espírito Santo. Ele pensa porque tem Espírito, mas não é assim. Nós temos um Espírito que tem fome, nós temos um Espírito que tem sede, nós temos um Espírito que anseia para ser renovado. Nós temos um Espírito que anseia para se encontrar e recarregar as suas forças na fonte verdadeira, na energia certa para Ele que é Deus. Quanto nós vamos alimentar o nosso Espírito? Quanto que nós vamos alimentar? Quão penoso é? Há um Espírito em nosso meio que diz: Jesus te ama. Jesus morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados, para que tu, quando quiseres te arrepender e mudar de caminho, sair do mal e vir para o bem, Ele vai te abraçar, Ele vai te sarar, Ele vai te curar, Ele vai te levar dessa para uma vida eterna junto do Criador. Mas para isso, nós precisamos abastecer, nós precisamos colocar gordura no nosso espírito, para que a nossa alma tenha paz, para que ela se sinta segura, para que ela saiba qual é o destino dela. Ela sabe que ela tem 2 lugares para ir. Um, o céu. Outro, o inferno. Quando você se sente mal, quando as coisas estão mal dentro de você, é porque a tua alma está dizendo: tu está me levando para o inferno, tu está me levando para a perdição. Por isso que o teu corpo reclama, o teu espírito te cutuca. É porque você está levando com o teu corpo, sem renovar o teu espírito, a tua alma para o inferno. Você nem luta não tem, mas você não tem paz. Você é podre de rico, mas você não tem paz. Sabe por quê? Dinheiro não te falta, mas te falta a salvação. Mas a salvação, ela está ali à disposição. Basta aceitar a Cristo. As pregações não são feitas para encher, não são feitas para... Eu ia falar a frase completa da nossa região, mas eu freiei, porque eu respeito o altar. A palavra de Deus foi feita para confrontar o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus foi feita para ministrar o que se pode e o que não se pode fazer. A palavra de Deus, Jesus veio e proclamou mais o caminho, alertou mais sobre o caminho mau do que o caminho bom.
E ele disse que tudo que praticarem de mal é o caminho mau, fiquem alertas. E novamente ele dizia, se vocês não fizerem a vontade do meu Pai, Ele não vai querer vocês junto dele. Deus não quer desobediente. Deus quer pessoas que obedeçam a Ele. A Bíblia está cheia disso. O Espírito Santo, Laídes, o Espírito Santo que nos faz chorar, é tremendo. O Espírito Santo quer fazer parte da nossa vida, trabalhando em nós. Por isso digo para você, meu amado, minha amada, aqui na igreja, você que está em casa, eu sei que muitas vezes nós temos pessoas por tudo quanto é lado, nesse mundo, que já assistem às nossas pregações, e nós não ganhamos nada. Você pode passar para quem você quiser, a gente não cobra nada de ninguém, a gente não ganha, se der milhões lá de pessoas curtindo, nós não estamos ganhando nada, amado. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos só usando as mesmas ferramentas que o mal usa para propagar o pecado. Nós estamos usando a ferramenta para proclamar salvação em nome de Jesus. O que Deus tem colocado na tua vida é você que tem que ver como é que você vai usar. As coisas que esse mundo disponibiliza, você tem que saber como é que você vai usar. Mas que não seja penoso para você buscar a presença do Espírito Santo. A pregação está terminando. Eu já sei que tem gente renovada em nosso meio. Eu sei que tem pessoas aqui em nosso meio que receberam a visita do Espírito Santo nesse culto. Eu sei que tem crente cristão aqui cheio do Espírito Santo, que luz resplandece verdadeiramente aquele visto bonito que Jesus dá através do Espírito Santo. E eu sei que tem gente aqui que vai mudar a atitude com Jesus. Eu não olho se você está com pecado, se você não está com pecado. Eu não julgo você por isso ou por aquilo. Se prega a palavra. Eu quero que você receba a palavra, porque eu sei que é ela que vai mudar a tua vida. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero que você fique sentadinho agora que eu estou encerrando a pregação, mas eu quero orar e a pregação vai para o ar com essa oração nesta noite. Senhor meu Deus, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sem rodeios, a pessoa que está em casa, Senhor, é teu escolhido, tem o teu chamado, seja ela agora cutucada pelo teu Espírito Santo. Eu fui batizado na sala da minha casa, lutei como nunca comigo mesmo. Ah, meu Deus, que pessoas sejam tomadas por esta palavra, que pessoas sejam tocadas pelo poder do teu Espírito Santo, que pessoas ganhem a salvação no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que as barreiras do mal se rompam contra a tua vida, que você receba o milagre de Jesus na tua vida, porque o Espírito Santo está do teu lado nesse instante, seja aqui, seja agora, seja na tua casa, onde você estiver, pelo tempo que esta pregação estiver no ar, pelo tempo que ela estiver no ar, que você seja liberto, porque nesta oração, neste culto, neste lugar, neste trabalho, nesta obra, tem a unção de Deus, e é a unção que faz a diferença, que um milagre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, chegue até a tua vida. Amém. Louvado seja Deus. Se você pudesse